Meus amigos e irmãos em Cristo Jesus, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez aqui estamos a aprender com a palavra de Deus, uma palavra muito boa. Quem está falando aqui é Everton, professor da Escola Bíblica Dominical e Obreiro. Nós vamos aqui diretamente do canal EBD para você. Iremos estudar agora a lição Juvenis, uma lição muito boa, a lição de número 3, certo? Lição Juvenis, a lição muito boa, onde o título da lição, que é a lição número 3, fala sobre entendendo o Novo Testamento. Então, entendendo o Novo Testamento, o textuário diz o seguinte: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Está lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Depois tem as leituras diárias. É muito bom para nós lermos aqui, para nós entendermos. Então nós vemos aqui que é uma lição muito boa. Nós vemos aqui que o primeiro capítulo fala sobre os evangelhos. Então vamos lá. Meus amigos e irmãos, nós vemos que é uma lição muito boa, certo? Já repetindo aqui a lição número 3, né? Entendendo o Novo Testamento. E o capítulo 1 fala sobre os evangelhos. Só lembrando que o Novo Testamento ele foi todinho escrito em grego koiné, certo? Grego koiné, que esse koiné pode ser traduzido como popular. Então era o grego popular, porque a linguagem popular da época era o grego, né? Devido ali a influência do Império Grego antes do nascimento de Cristo. Então nós vemos que quando o Império Grego ele ia crescendo, ia subjugando as outras nações, outras regiões, eles obrigavam aquele povo que eles aprendessem a falar o grego, porque essa era a vontade de Alexandre o Grande, que todo o seu império, todo mundo falasse uma mesma língua, tivesse interesse na mesma arte, na mesma cultura. Então esse era o desejo de Alexandre o Grande, e por isso foi influenciado que todas as nações que eram subjugadas, que eram vassalas do Império Grego, aprendessem a falar o grego. Então nós vemos que Deus ele toca no coração ali dos escritores do Novo Testamento para que eles escrevam em grego, porque o Novo Testamento não era somente para Israel, para Jerusalém, mas para todo mundo, já que a Bíblia, o Novo Testamento, ele é a mente de Deus para a humanidade. Vamos lá. Então, nós vemos aqui que o Novo Testamento ele é inspirado por Deus, certo? Porém escrito por mãos humanas, certo? Inspirado por Deus, mas escrito por mãos humanas. Então Deus inspirou aquelas pessoas, aqueles escritores, para que ali relatassem todo o Novo Testamento, toda a Bíblia e também, aqui nesse caso, o Novo Testamento. Nós vemos aqui que o Novo Testamento ele é composto por 27 livros, certo? Organizado didaticamente, de forma didática, em 4 categorias. Lembrando que a Bíblia, nem o Antigo Testamento e nem o Novo Testamento está organizado em forma cronológica. Ele está organizado em forma didática, para mais fácil o entendimento. Eu sugiro que, se você tiver condições, apesar de estar um pouco cara, mas é uma Bíblia muito boa, é a Bíblia em ordem cronológica. Ela foi impressa pela CPAD, uma Bíblia muito bonita, porém está um pouco salgada. Eu acho que a última vez que eu pesquisei aí na internet por volta de uns R$ 300. É uma Bíblia de estudo, muito boa. Ela está organizada de forma cronológica, do jeito que as coisas foram escritas, porém está um pouco salgada, né, para essa Bíblia. Mas realmente é um material muito bom, não deixa de ser. Então nós vemos aqui que está organizado de forma didática, né? Então, de forma didática em 4 categorias. E que categorias são essas? Então, os evangelhos, certo? Os evangelhos, que são compostos por Mateus, Marcos, Lucas e João. Livro histórico, nós vamos aprender aqui nos próximos capítulos. E epístolas e livro profético. Então essas são as 4 categorias do Novo Testamento, certo? Vamos lá. Só para vocês terem uma ideia aqui, o nome Evangelho, certo? Ele vem do grego euagelion. Euagelion.
onde esse eu aqui, certo? Ele significa boa. E Agelion significa notícia ou mensagem. Então, as boas notícias de Deus para a humanidade. Glória a Deus. Então, essa é a tradução e a origem do nome Evangelion. Certo? Vamos lá. Lembrando aqui que nós estamos falando aqui no primeiro capítulo, onde fala sobre os evangelhos. Certo? Os evangelhos. E os evangelhos, essa categoria, só é composta por Mateus, Marcos, Lucas e João. São os 4 primeiros livros do Novo Testamento. Mas existe uma distinção aqui entre eles, que eu vou aqui falar só para vocês terem uma ideia, só para nós termos uma ideia. Os 4 evangelhos, que são chamados, esses 4 livros aqui são chamados de evangelhos, certo? Como eu já falei aqui, nós vimos que eles têm 2 categorias. Vamos lá. Esses 4, eles são divididos, são chamados de livros sinóticos. Livros sinóticos, que vem do grego sinopsis, que significa ver em conjunto. Então, ver em conjunto. Então, livros sinóticos. E o que é um livro sinótico? Vamos lá. Ou seja, eles usaram a mesma linguagem literária. Ou seja, sobre curas, exorcismo, parábolas, e foram escritos na região da Galileia. E que livros são esses, desses 4 aqui? O livro de Mateus, o livro de Marcos e o livro de Lucas, certo? Eles são chamados de livros sinóticos. Então, os livros sinóticos, eles é a mesma onde os escritores, lembrando que o evangelho é único, porém foram escritos por 4 pessoas diferentes sobre a sua visão ótica, mas nenhum contraria o outro, um completa o outro. Então nós vemos aqui que desses 4 livros, Mateus, Marcos e Lucas, eles são chamados de livros sinóticos, ou seja, usaram a mesma linguagem literária, certo? A mesma linguagem literária sobre... Se você ler o livro de Mateus, Marcos e Lucas, você vai ver muito sobre curas, exorcismos e parábolas. E foi mais ou menos ali, eles divulgam mais na região ali da Galileia, onde Jesus estava na região ali da Galileia. Claro que vai relatar quando Jesus passou por outras regiões, mas a maioria desses acontecimentos ali acontece que é relatado ali na região da Galileia. E o livro de João, certo? O livro de João, ele não é considerado um livro sinótico. Ele não é, esqueci do acento. Ele não é considerado livro sinótico. Por quê? É uma linguagem diferente. Ele usa uma linguagem literária diferente dos outros 3 livros. E que linguagem é essa? Ele descreve Jesus na região da Judéia, a maioria da sua linguagem ali na região da Judéia, porém ele usa, no livro de João, ele usa para falar mais sobre os discursos mais profundos de Jesus, onde Jesus falava mais sobre essas partes mais profundas, onde tocava mais a alma, aqueles discursos mais profundos, Então existe essa diferença entre livros sinóticos, que é o livro de Mateus, Marcos e Lucas, e o livro não sinótico, que era considerado o livro de João. Lembrando que é o mesmo evangelho, porém escrito de forma ótica diferente, mas usando nenhum contraria o outro, um completa o outro. Isso só para você ter uma ideia, certo? Olha que coisa interessante aqui. Um quarto do Novo Testamento, ele fala sobre, que tem muito a ver principalmente com os evangelhos, mas um quarto do Novo Testamento, ele fala sobre julgamento, a crucificação e a ressurreição de Cristo. Então, um quarto do Novo Testamento, um quarto de toda linguagem, de toda literatura do Novo Testamento, ele fala sobre o julgamento, crucificação e ressurreição de Cristo. Lembrando aqui que o Novo Testamento e os Evangelhos, ele não é considerado uma obra biográfica, apesar que eles falam muito da vida de Jesus, mas para ser considerado um livro, uma biografia de Jesus, teria que ter mais informações sobre Jesus, desde o seu nascimento, que tem muito falando, mais ali da sua infância, adolescência, ali na sua adulta, então, na sua vida adulta. Então, o Evangelho, ele não é, por muitos estudiosos, ele não é considerado uma biografia de Jesus. Então, por esse sentido, certo? Vamos lá.
Você sabe, antigamente a Bíblia, na época de Jesus, a Bíblia era o Antigo Testamento. O Novo Testamento ainda estava sendo formado, né? Então nós vemos aqui que o nome Bíblia vem do grego biblos, que significa livro e significa qualidade de sagrado. Esse termo Bíblia, ele só veio ser usado ali por volta de 150 depois de Cristo, onde no latim usaram esse termo aqui, olha, da Bíblia, que significa os livros. Então tem esse sentido aqui, certo? E outra, a gente também é chamado de Novo Testamento, né? Nova Aliança. Então o nome Testamento vem do latim testamento, que significa aliança, pacto e concerto. E o Novo Testamento, o foco é Cristo. Nós vemos que o Novo Testamento, o Antigo Testamento apontava para Cristo e o Novo Testamento, o foco é Cristo. Então o foco ali do Novo Testamento é Cristo. E essa palavra aqui, testamento, certo? Testamento, ela vem do grego, diatek. Então só para vocês terem uma ideia. Então aqui passa por aqui, primeiro capítulo, espero que vocês tenham aprendido. Agora no próximo vídeo iremos iniciar o capítulo, a lição 2 do capítulo. Paz do Senhor.